Olá, boa noite novamente, candidato. O Boa tema noite, de irmão. agora é combate à corrupção Lava Jato. O senhor disse em entrevistas recentes que dá apoio total à Operação Lava Jato, que vem combatendo a corrupção no Brasil nos últimos 4 anos. Mas disse também que a Lava Jato é desequilibrada e que cometeu abusos e que receberia a turma do juiz Sérgio Moro a bala caso ele mandasse prender e se o senhor se considerasse inocente. A bala. Como convencer o eleitor de que o senhor realmente apoia a Lava Jato com uma declaração dessas? Me permita, antes de responder, cumprimentar as organizações Globo por essa oportunidade. Dar boa noite a você, Renato, boa noite ao Bonner, boa noite a todos os brasileiros, especialmente aqueles que não me conhecendo. Eu peço uma oportunidade hoje para me apresentar. As coisas são muitas vezes ditas num ambiente, num contexto, e essas coisas são tiradas do contexto. Eu apoio a Lava Jato porque ela é uma virada de página na crônica de impunidade, que sempre foi o prêmio para a corrupção dos grandões no Brasil. Como eu tenho a ficha limpa, tenho 38 anos de vida pública, nunca fui envolvido em qualquer tipo de escândalo, eu tenho, portanto, levo vantagem na disputa se o filtro da população for votar em gente séria. Entretanto, a Lava Jato só prestará bom serviço ao Brasil se ela for vista pela maioria ou pela conjunto da sociedade como uma coisa equilibrada. E o lado do PSDB não tem nem um na cadeia. Claro que ela é muito importante, está gente do PMDB, está gente do PT na cadeia, mas não há um único quadro, apesar de 1000 demonstrações de corrupção do PSDB, e nenhum deles foi preso, por exemplo. Mas recentemente o senhor disse também que, se eleito, vai colocar o Ministério Público e a Justiça de volta na caixinha. O senhor disse isso. As pesquisas de opinião mostram que os brasileiros apoiam os promotores, os brasileiros apoiam a justiça. Não é mais uma declaração sua que vai justamente na contramão dessa sua afirmação de que apoia a Lava Jato? Não, eu ajudei a desenhar essas atribuições do novo Ministério Público, porque fui constituinte no estado do Ceará e participei do debate nacional. A questão é que, nesse momento, há muitos abusos, Renato. Você não tem ideia do que tem sofrido os prefeitos municipais, você não tem ideia da destruição de reputações que se fazem depois sem nenhuma consequência. Na medida em que o Ministério Público, isso é uma exceção, que o Ministério Público extrapola das suas atribuições, ele perde a grande nobreza da sua tarefa, que é vigiar o interesse público. Mas o que é pôr na caixinha? É cada um para a sua tarefa. Quando você está falando para o povo, você fala com uma palavra simples. Mas o presidente da República tem esse poder? Tem esse poder. Pôr na caixinha? Tem esse poder. Ele tem o poder em interação com o poder legislativo de desenhar uma modernização institucional que devolva cada um para fazer a sua tarefa. Vamos tomar um exemplo com o testemunho do povo brasileiro. Há 3 ou 4 domingos atrás, um juiz de plantão de um tribunal regional mandou soltar o Lula. Meia hora depois, o outro juiz, em cima da mesma lei, pelo telefone. 4 horas depois, o outro mandou prender de novo. Depois, o outro mandou soltar de novo. Mas sim, eu estou dizendo que parece o cachorro do Tom Cavalcante. Para dentro, para fora, para dentro. E o cachorro morreu esquizofrênico. Mas quando o senhor disse que vai botar na caixinha, que vai chamar o Legislativo, o senhor, pressupomos que o senhor estará ocupando a presidência da República, chefe do Executivo. Vai chamar o Legislativo para mudar a lei. São 3 poderes independentes. Alguma coisa não fecha nessa equação, porque se são 3 poderes, como é que só o senhor, como presidente da República, e o Legislativo vão interferir nessa questão? Eu sou professor de Direito Constitucional, não faço da vida pública meio de vida, nunca quis fazê-lo. Veja, a teoria dos 3 poderes foi montada lá atrás por Montesquieu, num livro chamado Espírito das Leis. E, basicamente, hoje, modernamente, você tem um 4º poder, que é o Ministério Público. Então, você tem 2 poderes que são eleitos pela população. Então, ciclicamente, a população renova o poder executivo e o poder legislativo. Na suposição, evidentemente, que tem crises como essa que nós estamos vivendo, em que há uma brutal traição da população e você tem os poderes mergulhados na corrupção e na desconfiança e na descrença do povo. E os outros 2 poderes são técnicos. Ninguém é eleito para ser juiz, nem ninguém é eleito para ser membro do Ministério Público. O que eles estão fazendo? Eles estão exercendo a política, na medida em que os 2 poderes políticos estão desmoralizados. O que só quero fazer é voltar o Brasil a poder ter paz, segurança jurídica. Porque se a lei é a mesma, não é possível um juiz mandar prender e o outro mandar soltar no mesmo dia, 4 vezes, 2 para cá, 2 para lá. Isso a despeito do manifesto apoio da população brasileira, ao Ministério Público e também ao Judiciário. Mas eu gostaria de insistir ainda na questão sobre corrupção, que é um tema importantíssimo ainda hoje. O senhor, num dado momento, o senhor disse que bota a mão no fogo pelo presidente do seu partido, Carlos Lupe. O senhor disse que acusações contra ele são malévolas. O senhor disse que uma vez eleito presidente da República, Carlos Lupe ocuparia o cargo que ele quisesse no seu governo. Eu vou pedir licença nesse momento, porque eu preciso
atualizar o público sobre o histórico de Carlos Lupe. E aí eu vou encaminhar a pergunta. Carlos Lupe responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal numa investigação sobre a possível compra de apoio político para Dilma Rousseff em 2014. Carlos Lupe foi denunciado pelo delator Carlos Miranda, que o acusou de receber R$100 mil de mesadas do esquema de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Carlos Lupe é réu por improbidade administrativa no Distrito Federal. E a Comissão de Ética da Presidência, quando o Lupe ocupava um cargo no governo de Dilma, a Comissão de Ética recomendou a demissão dele, coisa que acabou acontecendo dias depois. A minha pergunta é a seguinte: qual é a coerência de se dizer intransigente com a corrupção e, ao mesmo tempo, o senhor escolher para integrar o seu governo uma pessoa com um perfil, um histórico como esse de Carlos Lupe, para que ele ocupe o cargo que ele quiser, candidato? Desculpa, eu não escolhi ninguém para ser ministro. Eu Mas nem o senhor sequer disse fui eleito. que ele ocuparia Eu vou o cargo repetir que isso. ele quiser. Eu vou repetir, só que não é correto dizer que eu escolhi ninguém para ser ministro, porque eu tenho humildade, estou esperando o povo Estamos falando brasileiro. em termos hipotéticos, o senhor também E eu ainda não estou foi falando em eleito. termos assertivos, né? Sim. Se eu for eleito, o Carlos Lupe terá no meu governo a posição que quiser, porque eu tenho convicção que ele é um homem de bem. Mesmo com essa ficha. A mim me surpreende, na minha opinião, essas informações não estão assentadas, porque a informação que eu tenho é que ele não responde por nenhum procedimento. Não, ele é réu. Claro. São todas checadas. Réu candidato. ele não é. Ele é réu. Réu, com certeza, ele não é. Então, eu estou surpreendido nesse momento. Eu posso, ao fim da entrevista, até Perfeitamente. depois, para não tomar o tempo da sua entrevista. E eu Ele é me réu no comprometo Distrito também, Federal. e eu me comprometo também a adicionar qualquer esclarecimento necessário no meu site, cirogomes.com.br. Diante dessa informação, ele é réu. Eu estou dizendo para o senhor, se o senhor mantenha a sua posição de oferecer a Carlos Lupe no seu governo o cargo que ele quiser. Eu não ofereci nada a ninguém. Eu espero muito humildemente ter o direito de servir ao Brasil como seu presidente. Mas o Carlos Lupe tem a minha confiança cega. Certo. Cega? O senhor, Cega. Absolutamente cega. o senhor chama o presidente Michel Temer, já chamou o presidente Michel Temer de quadrilheiro. E o senhor também já disse que o presidente Michel Temer tem, no ministério dele, corruptos, embora eles não tenham sido julgados ainda. O fato é que, na cabeça de um eleitor, como é que o senhor explica a defesa que o senhor faz de uma coisa para quem é um aliado seu, como Carlos Lupe, e outra coisa para quem é um desafeto seu, como o presidente Michel Temer? Não, os valores que eu defendo são os mesmos. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. O presidente Michel Temer, isso é uma desgraça para o nosso país, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República e o Supremo pediu autorização 2 vezes para processá-lo. O presidente Michel Temer é uma pessoa acusada formalmente pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Não é o caso definitivamente do Lupe, até o segundo em que lhe falo definitivamente. O senhor Michel Temer tem ao seu redor Eduardo Cunha, que já está preso, Gedel, que já está preso, Padilha, que não está preso ainda, mas está ali usufruindo do foro privilegiado, Moreira Franco, que está ali usufruindo do foro privilegiado, todos notórios corruptos da vida brasileira. Ainda falando sobre corrupção, o senhor disse recentemente que alertou o então presidente Lula sobre corrupção na Petrobras. Isso antes da Lava Jato começar. Sobre o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o senhor disse que sabia quem ele era, sabia que ele estava roubando e que disse isso ao ex-presidente Lula, ao então presidente Lula, que mesmo assim manteve no cargo. O senhor afirma, mesmo dizendo isso, ou seja, Lula terminou o segundo mandato em 2010, Sérgio Machado ainda continuou no governo por mais 4 anos. Por que o senhor não fez uma denúncia tão grave como essa ao Ministério Público? Porque quem faz denúncia ao Ministério Público assume o ônus da prova. E eu, evidentemente, não tenho o ônus da prova porque não tenho acesso aos instrumentos de investigação. Mas, em outras palavras, o senhor disse, então, que o ex-presidente Lula não fez nada, mesmo alertado Neste e em outros pelo muitos, senhor. Neste e em muitos outros momentos. Pois é, o senhor disse... Mas não, me permita só, porque o senhor, quando mencionou publicamente esse alerta que o senhor teria feito Eu ao escrevi ex-presidente artigos Lula... na Carta Capital, Pois isso é então, uma coisa notória. mas então o senhor está dizendo aqui que o senhor não tinha provas das acusações que o senhor estava fazendo. Uma acusação grave, não, candidato? Sim, uma Pra acusação levar grave. Ao presidente da República. Essa A maior acusação. autoridade Vocês pública, uma imaginam denúncia mesmo que um ministro, tomando notícia de uma coisa, tendo mais ou menos evidências, sem as definitivas provas, é ele que cabe representar o Ministério Público ou ele deve reportar ao seu chefe? O senhor acha que, no caso, deveria reportar ao seu Isso chefe? é no mundo inteiro assim. Por quê? Porque senão você assume o ônus da prova e o ônus da prova você não tem um instrumental investigativo do Ministério Público nem da polícia para fazer. Então, como eu ia dizendo, em outras palavras, o senhor disse que o ex-presidente Lula não fez nada, mesmo alertado pelo senhor Neste caso. da corrupção neste caso.
Mas até pouco tempo o senhor elogiava o PT e o ex-presidente Lula e só passou a fazer críticas ácidas ao ex-presidente, ao partido dele, depois que a sua tentativa de aliança falhou. Como é que esse seu comportamento combinaria justamente com o seu discurso anticorrupção? Eu não tenho que explicar a contradição da nossa brava imprensa. Eu nunca imaginei, nem ninguém colherá nenhuma declaração minha que o PT deixasse de ter candidato próprio para me apoiar. Portanto, essa história de que eu esperava apoio do PT jamais teve fundamento na minha vida. Você não pretendia unir as esquerdas? Não, eu gostaria muito de fazê-lo, mas acredito que será no segundo turno. Deixa eu só explicar, entretanto. Para mim, o Lula não é um satanás, como certos setores da imprensa e da opinião brasileira pensam. E também não é um deus, um anjo, como certos setores metidos a religiosos do PT pensam. Eu conheço o Lula há 30 anos. Ele foi um presidente que eu tive a honra de servir como ministro. E foi um presidente que fez muita coisa boa para muita gente do Brasil. E em respeito a essas pessoas, eu tenho sempre que perguntado, como estou fazendo hoje, desejando falar das minhas propostas, eu faço essa menção a ele. O Lula foi um bom presidente para o Brasil e o povo brasileiro sabe disso. Todo mundo está nos testemunhando, por mais raiva que tenha dele, sabe que 5, 6, 7 anos atrás, o Brasil estava com um poder de compra maior, o Brasil estava com condição de crédito muito maior, o Brasil estava com uma taxa de desemprego muito menor e a população mais pobre, que é por quem eu trabalho mais devotadamente, sentiu na pele as consequências de um bom governo. Da Dilma para cá, tudo isso foi perdido, mas isso não quer dizer que a gente deva rasgar a história, nem comemorar o fato de ter o maior líder popular do país preso, na minha opinião, pelo menos. Candidato, vamos então agora a um outro ponto que é do seu programa de governo, que também é importantíssimo, que é a questão do endividamento. Hoje o Meirelles aderiu ao programa. Sem dúvida nenhuma, é uma questão gravíssima, é uma questão que aflige milhões de brasileiros, são mais de 60 milhões de famílias com esse problema. Só que diante da gravidade do problema, o senhor veio a público e disse a seguinte frase: fique tranquilo, vou tirar o seu nome do SPC. É uma frase muito simples. E tão simples que ela não traduz a complexidade daquilo que efetivamente o senhor está pretendendo fazer com os endividados brasileiros. O senhor quer fazer um refinanciamento dessas dívidas. No projeto Brasil que eu quero, que imagino que o senhor já tenha visto, está no ar já há alguns meses no jornalismo da Globo, é muito frequente a presença de cidadãos brasileiros dizendo o seguinte: vote consciente. O Brasil que eu quero é o Brasil em que o cidadão, o eleitor, não troca o voto dele por uma promessa de favor de candidato nenhum. Neste ponto eu pergunto ao senhor, diante da simplicidade com que o senhor ofereceu aos brasileiros essa promessa, vou tirar seu nome do SPC, embora se trate de um refinanciamento de dívida. O que o senhor diz para esse eleitor que enxerga nessa sua forma de encaminhar a proposta uma tentativa de oferecer a ele uma troca de favores? Isso não tem nenhuma coerência com a minha prática. Eu não estou propondo isso porque sou bonzinho e quem transformou isso num hit da campanha não fui eu. Foram meus adversários que qualquer coisa que vem para pobre e para classe média ficam logo pirados. Se você não me levar a mal, eu trouxe aqui em primeira mão, não vou lhe passar, mas você pega depois para os repórteres, isso aqui é o manualzinho, como fazer, quanto custa, por onde vem o dinheiro, como é o sistema de garantia. Aqui tem como fazer. Mas esse é o ponto, candidato. É aí que eu queria chegar. Se eu puder, eu estou discutindo. Não, é que eu não estou discutindo, veja bem, eu tenho que deixar isso bem claro, eu não estou discutindo aqui a pertinência ou não de se fazer um refinanciamento de dívidas. Não se trata disso. O que eu estou questionando, senhor, é sobre a simplicidade da formulação que o senhor fez de dizer vou tirar o seu nome do SPC. Por quê? Porque, diante da complexidade da operação, o senhor vai depender de bancos públicos, vai depender de bancos privados, vai depender mesmo da capacidade de pagamento de quem está endividado. Será que ele vai ter a condição de pagar? Quando se soma tudo isso e se junta numa frase dizendo vou tirar seu nome do SPC, aquele cidadão endividado, eleitor, título de eleitor na mão, que ouve um candidato à presidência dizer algo desta simplicidade, poderá ser levado a acreditar que aquele candidato vai eliminar a dívida dele. Mas não é isso que o candidato vai fazer. Não. É aí que eu lhe pergunto se o senhor fica tranquilo de permitir que cidadãos eleitores possam ter essa interpretação para esse slogan fácil que traduz Bom, eu fui o governador mais popular do Brasil, o prefeito de capital mais popular do Brasil, o ministro da Fazenda entrava nos restaurantes do Rio de Janeiro debaixo de palma, não é porque fiz milagre não, é porque eu honro a minha palavra. E as coisas são simples, a palavra que eu digo não é essa, eu vou repetir aqui, eu vou ajudar a tirar seu nome do SPC. Por quê? Porque eu estudei o assunto faz um ano com especialistas. A dívida média é de 4 mil pessoas, 4 mil reais.
com o desconto que no leilão do Serasa já está acontecendo, essa dívida cai para R$ 1.200. Se eu faço um refinanciamento, tirando o juro de 500% que eles hoje são humilhados, para 10%, 12%, o banco ganha dinheiro e eu refinancio isso em 36 vezes, a prestação cai de R$ 40 por mês. Eu vou tirar o nome do povo brasileiro do SPC mesmo. O senhor disse agora há pouco que vai ajudar a tirar. Mas é claro que eu não vou, se a pessoa não quiser, eu não posso fazer. Mas aqueles que quiserem podem contar, eu vou ajudar a tirar o nome do SPC de todo mundo. Ok. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento que propõe respostas práticas de como reativar a economia e gerar emprego. O primeiro grande motor na tradição brasileira, não é o melhor, mas o primeiro grande motor de ativação da economia, um minuto só, é o consumo das famílias. É só porque eu gostaria de deixar claro. Se você tem 63 claro, milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC, como é que eu vou ativar o motor principal da atividade econômica? Tudo bem, o que eu estou dizendo ao senhor era só essa questão, a forma como o senhor formulou. Mas o fato mesmo de haver um livreto já com as instruções... já posso passar? Que em primeira mão. Em primeira mão, agradecido pela oportunidade extraordinária que estão me dando de explicar. Está tudo aí, inclusive as garantias. Inclusive as garantias, aval solidário, que a gente já tem muita experiência. Vamos lá. Então, como a gente viu, de fato, é bem mais complexo do que um simples Não, é muito slogan. simples. É muito simples. O Brasil, Renata, dispensou 390 bilhões de rico, de barão, em refis, que é um refinanciamento de dívida de rico. Ninguém diz nada. Para refinanciar uma fração mínima disso, com crédito, não estou botando um centavo de dinheiro público, é um escarcéu. E agora está todo mundo vendo que é óbvio que é possível e necessário fazer. E eu estudei isso para fazer. Candidato, eu vou passar agora para um tema que também é muito caro para os brasileiros, que é a segurança pública. Durante o governo do seu irmão, Cid Gomes, que é seu coordenador de campanha, com quem o senhor divide ideias e projetos para o país, a violência se multiplicou no Ceará, né? Era o 19º estado mais violento do Brasil, passou para segundo nesse ranking da violência. Quais erros do seu grupo político o senhor pretende evitar se chegar à presidência da República? Não há propriamente erro. O problema é que chegaram no Ceará, desse tempo para cá, as facções criminosas. 19º para segundo. Chegaram as facções criminosas que estão em acordo com as autoridades em São Paulo, em acordo com a impunidade com as autoridades do Rio de Janeiro, e Fortaleza e o Ceará viraram, porque tem 2 portos, um aeroporto com grande fluxo turístico, viraram um eixo de saída de droga. E a nossa polícia, que multiplicou por 3 o efetivo, todos os seus equipamentos, sua capacitação, academia, tudo isso foi feito. Não está na mão dos governos estaduais fazer isso. Isso é tarefa minha, presidente da Mas República. uma das facções que mais atuam no Ceará, ela surgiu e se fortaleceu no Estado nos últimos anos. Ela foi criada pelo PCC. Governos do seu grupo político. Eu volto a perguntar até do grupo, eu volto até a... grupo adversário, não candidato. Sim, a solução de inteligência. O PCC é instrumentalizado por esse GDE, que é o grupo da facção dos abestados. Exatamente. O senhor costuma chamar de facção dos abestados. Porque estão tudo morrendo com 20 anos, 19 anos, para fazer o serviço desses PCCs e comandos vermelhos. Isso que nós questionamos, essa solução... Se você deixar eu falar, eu proponho. Claro, por favor, mas essa solução de inteligência que o senhor propõe, ela falhou ou ela não foi usada? Não, ela não foi usada. Não foi usada. Ela não foi usada porque a tradição da Polícia do Ceará é aparato. É ostensividade, tanto que o Rio Grande do Sul hoje tem metade do efetivo que tinha quando eu era governador, com o Alceu Colares. E o Ceará tem quase 3 vezes o efetivo que tinha quando eu era governador. Portanto, todo o investimento naquilo que é o tradicional foi feito. O susto lá é que a nossa polícia, evidentemente, não estava preparada para esse tipo de crime. Ou seja, candidato... Facções criminosas, só um minutinho, facções criminosas e narcotráfico só serão eficazmente combatidas com o governo federal tomando para si essa tarefa. E esse é o meu compromisso. Eu, assumindo a presidência da República, eu vou liberar metade do efetivo da Polícia Federal, que é excelente e que hoje está amarrado, carimbando papel em serviço burocrático. Mas essa federalização entra governo, sai governo, nunca sai do papel, né, É porque eu nunca fui presidente, você vai ver comigo. Candidato, vamos seguindo então com a nossa entrevista aqui para falar agora também de outro tema que é importantíssimo na política. A gente não pode ser cético, não. O Brasil está machucadíssimo. Não, por isso mesmo... Eu proponho que... E eu volto a dizer, eu sou um homem experiente. Eu não proponho coisas que eu não seja capaz de fazer. Só quero uma chance do povo. Vamos em frente, então. Agora a gente vai falar de aliança política. O senhor tem uma história partidária bem agitada, trágica, variada. O senhor já usou até esse termo. Variado. Começou no PDS, um partido que era de apoio aos militares no fim já do regime militar, já transitou pelo centro,
já transitou pela social-democracia até dos tucanos, e hoje o senhor se propõe a ser o candidato que vai unir as esquerdas brasileiras. O centro-esquerda, por favor. Centro e esquerda brasileiras. No entanto... Tanto que escolhi Cátia Abreu, uma mulher extraordinária, líder da economia rural no Brasil, para ser minha vice. No centro, talvez o senhor não tenha problemas, mas pelas ideias defendidas por Cátia Abreu, fica um pouco mais, talvez, difícil e desafiador unir as esquerdas. Cátia Abreu já ganhou um apelido do Greenpeace, era Miss Desmatamento. A Cátia Abreu, por exemplo, defende teses que não são muito caras são o oposto das teses caras defendidas pela esquerda. Por exemplo, porte de armas. Ela é muito mais liberal, é a favor de porte de armas. Demarcação de terras indígenas? Ela é contrária à aumento de demarcação de terras indígenas. Então, quando ela se manifesta, e ela se manifesta muito, sobre esses temas, ela não cria um problema para o senhor no sentido de tentar unir as esquerdas? Se você tiver como premissa que a minha tarefa é unir as esquerdas, isso não tem explicação. O senhor se apresentou assim? Nunca me apresentei assim, vai me desculpar. Eu sou candidato de um projeto nacional de desenvolvimento que está amadurecido com o que há de mais preparado, mais inteligente, melhor informado no Brasil e no mundo sobre o Brasil. Passei os últimos 3 anos consultando essas inteligências e esse projeto está bem ordenado. Ele quer reunir concretamente os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha e elege como grande adversário do conjunto da sociedade brasileira a especulação financeira e o baronato do rentismo. Então, esse é o desenho. Tem uma proposta de retomar o consumo das famílias pela superação do endividamento, projeto Nome Limpo. Tem um programa para restaurar o investimento do empresariado, que também está colapsado, através da descartelização do sistema financeiro, que opera hoje tudo combinado, cobrando as taxas de juros mais imorais, destruindo o tecido. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil do desmonte do governo Dilma para cá. 220 mil lojas dos últimos anos para cá, dos últimos 3 anos, foram fechadas. Isso nos traz a 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de pessoas absolutamente entregues a viver de bico, 63 milhões humilhados com SPC. Consertar a conta pública é outra grande, específica e detalhada tarefa que está no meu programa de governo. Candidato. E uma retomada da industrialização que o Brasil está destruindo. Candidato, Então, esse conjunto de providências precisa unir os interesses práticos de quem produz, e a Cátia Abreu vem para cá, não é porque é igual a minha, é porque é diferente. A Cátia Abreu vem porque é mulher, séria, trabalhadora, vem de uma vida linda, aos 25 anos ficou viúva, com um filho na barriga e 2 na mão. E a coerência em ter Cátia Abreu na sua chapa? O senhor disse aqui que não tentou se aliar ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Não é que eu não tentei, isso nunca esteve disponível. Não, o senhor disse também que o senhor nunca tentou ser o candidato de união das esquerdas. Sim, porque... Embora isso tenha sido dito desde o início. Não por mim. Mas agora o senhor tem Cátia Abreu. Então, em relação ao centro, a minha pergunta é essa. Em relação ao centro, parece não haver problemas, realmente, com esse cardápio de temas que o senhor está elencando. Não, isso são caricaturas. Ela é uma pessoa que conhece a economia rural brasileira como poucos, foi uma ministra da Agricultura, votou contra o impeachment, votou contra o golpe, votou contra a reforma trabalhista selvagem que está destruindo a relação de trabalho no Brasil, votou contra... Né, Mas ela disse ainda outro dia que o senhor não é contra Não, porque nós queremos uma reforma trabalhista nova. Uma que respeite o trabalhador, que proteja o lado mais fraco dessa relação selvagem de capital e trabalho. Estão de pleno acordo, o senhor e Cátia Abreu, sobre Estamos de pleno acordo que nós nos completamos. Estamos de pleno acordo que nós nos completamos. Então não há incoerência a Veja, seu ver, parece o Lula com o Zé união. Alencar, Bonner? Não parece o Lula com o Zé Alencar? O Lula é uma pessoa reconhecidamente de esquerda, o Zé Alencar é um homem que foi acusado de... Foi a sua inspiração para buscar o apoio de Não, Cátia isso é a Abreu? realidade brasileira. Nós precisamos encerrar essa luta odienta que está transformando em violência entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não aguenta mais isso. Nossa nação está indo para o brejo. Nós precisamos fazer tudo que esteja ao nosso alcance para fazer dessa campanha uma reunião da nação brasileira, porque nós temos que arregaçar as mangas e criar oportunidade para tomar os nossos jovens da violência, do narcotráfico, para educar o filho do trabalhador, para dar de volta um mínimo de dignidade aos endividados, às pessoas que estão desempregadas. Isso é a minha obsessão.
Vamos agora falar de um outro tema bastante importante para o país, que é a governabilidade, a capacidade de fazer alianças. O senhor costuma relembrar a sua experiência como prefeito, governador, deputado, para se mostrar ao eleitor como um político experiente. Mas na campanha nós assistimos justamente à sua dificuldade em fazer alianças, dificuldade essa que alguns analistas políticos atribuem a uma pouca habilidade em negociar. Tanto é que o seu partido não conseguiu um vice de um outro partido, formou uma chapa única, né, com a sua vice só do seu partido, o senhor se coligou com o Avante, um partido minúsculo. O que o senhor pretende mudar, se eleito, para conseguir negociar projetos importantes para o país no Congresso? O presidencialismo brasileiro traz essa semente desse impasse, para mim e para qualquer um. Não por acaso o líder das pesquisas sem o Lula é o Bolsonaro, também está isolado. A Marina, que está ali logo junto comigo no segundo ou terceiro lugar, também pegou um partido pequeno. Por quê? Porque as estruturas, os mecanismos tradicionais, essa confrontação do PSDB com o PT e toda a ferramentaria de poder, de grana, de ladroeira que eles manipulam, é muito poderosa. Agora, eu mostro para a população que eu não sou uma pessoa que chegou ontem e que não sabe manejar essas coisas. E aí, como é que eu estou propondo? Como é que o senhor vai convencer justamente o eleitor que agora, depois de eleito, o senhor vai conseguir manejar? São 3 manejar? providências e um fusível. Primeira providência, propor antes. Um fusível, para desativar esse curto-circuito. Primeiro, propor antes. Levar as bordoadas, enfim, propor com grande clareza. Se você olhar, sou eu que estou propondo imposto para os mais ricos, sou eu que estou propondo descartelizar, ou seja, acabar com combinemos de juros dos bancos. Por quê? Porque eu sei que isso vai me levar a levar muita pancada. Se eu escapar, escapo eu e a ideia. Então, nós damos um conteúdo plebiscitário à eleição e não um fulano de tal, caudilismo, está virando até religião no Brasil, esse negócio que está acontecendo aí. Segundo, propor na primeira hora. Todos os presidentes têm poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses. Então, eu vou propor na primeira hora durante 6 meses, para tirar o medo, né, mediar os conflitos, trazer a universidade, a legislação internacional comparada. Enfim, está tudo bem proposto. Terceiro, redesenhar o entendimento fiscal brasileiro, ou seja, consertar as contas públicas em troca de um redesenho do Pacto Federativo. Hoje os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Veja o Rio de Janeiro, veja o Rio Grande do Sul, veja Minas Gerais, que são só a ponta do iceberg de um dizimado condição de operar dos estados. Então, se você trocar, o centro de gravidade do Brasil na política não está em Brasília, está na federação. E o fusível, chamar o povo para votar. Persistir o impasse, plebiscitos e referendos. Candidato, nosso tempo está chegando ao fim. Agora eu vou pedir, passou rápido, eu vou pedir ao senhor, então, que diga aos eleitores, telespectadores brasileiros, qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Um minuto. Eu quero um Brasil em que todos possamos viver pela dignidade do suor do nosso rosto, que toda mãe e todo pai possa ter o filho guardado numa escola em tempo integral, protegido das ameaças da rua, um país em que a política não seja o signo da corrupção, da ladroeira e do privilégio. E eu me preparei para isso. Eu sonho a vida inteira em servir ao Brasil, nunca me interessei por dinheiro, não tenho interesses práticos nem pragmáticos, me dediquei a vida inteira a construir esse projeto. E eu peço a Deus que abençoe essa grande nação e que ela possa escolher na hora própria o seu futuro presidente. Candidato Ciro Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo as questões todas do Jornal Nacional. Eu quero dizer também ao público em casa que os 27 minutos da entrevista propriamente dita serão replicados ao longo da semana com os demais candidatos, porque esse foi o tempo da entrevista inicial. Agradeço ao senhor mais uma vez. A seguir, as atividades de campanha de outros candidatos à presidência da República.